Fala, coisa linda do titio, eu sou o professor Carlos e essa é a aula de matemática. O nosso assunto é conjuntos numéricos. Se liga no que vem por aí. Conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, racionais, irracionais e também reais. Mas, antes, vamos pensar aqui um pouquinho. Conjuntos numéricos. Estamos falando de conjuntos, só que dessa vez, conjuntos que têm números. Precisamos então falar, antes de começar conjuntos numéricos, um pouquinho sobre os números. Você já parou para pensar como os números são importantes no dia a dia? Já imaginou sua vida sem número? Idade, número de telefone, nem pensar? Pois é, um dia foi assim. Não existiam os números. Imagine como é que eram antes da invenção dos números. As pessoas contavam com pedras. Você deve lembrar aí da historinha lá do pastor de ovelhas que contava com pedras. Contavam com riscos em ossos, contavam com nós em cordas. Olha que luta! Ainda bem que inventaram os números. Mas a invenção dos números, ela não foi uma particularidade de um só povo. Vários povos inventaram seus números em tempos diferentes, e aí nós podemos citar os maias, os babilônicos, os egípcios e os romanos. Aliás, os números romanos eram usados até pouco tempo. Já estudou números romanos? Que luta seria se nós tivéssemos que fazer cálculos ainda com números romanos? Ainda bem que inventaram os números indo-arábicos. Indo-arábicos? O que são números indo-arábicos? Exatamente os números que nós usamos. Por que indo-arábico? Porque foram inventados pelo hindu e divulgado pelos árabes. Indo-arábico, hindus e árabes. Esses números indo-arábicos vieram para facilitar. Mas, voltando um pouco ainda, quando criaram os números, criaram por causa de necessidade de contar. E que número que criaram? O 1, 2, 3, 4, 5, depois inventaram o 0. Mas olha só que coisa curiosa. A invenção parecia extraordinária. Mas, com o passar do tempo, houve a necessidade de novos números. Por exemplo, as dívidas. Hoje, para você, é fácil entender que você tem 1 e pode tirar 2. Como assim? 1 menos 2, nós já sabemos que vai dar menos 1. Mas e na época? Não existiam números negativos. Então, com a necessidade de representar números negativos, colocaram mais números nesses números aí que nós chamamos de naturais. Criou-se, então, os números inteiros. Para, então. O que são números inteiros? São os números aí normais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai para o infinito, com os números negativos acrescentados. Tudo bem até aí? Agora sim, hein? Temos os números positivos, temos os seus números negativos e tudo parecia perfeito. Porém, houve a necessidade de fazer medições e nas medições nem todas as medidas são exatas. Exemplo, a necessidade de pegar 1 e dividir por 2. Olha que legal, hoje nós entendemos que dá 0,5. Mas antes, não existiam números decimais, números com vírgula. Houve, então, a necessidade de criar números com vírgula ou frações, que, na verdade, é a representação dos números decimais na sua origem, certo? Então, tínhamos os números positivos, o 0, os números negativos, e aí precisou, então, incluir os números com vírgula, ou as frações. Passamos, então, a ter um outro conjunto. Que conjunto é esse? O conjunto dos números
racionais. Agora sim, né, gente? Temos positivo, temos negativo, temos o zero, temos os decimais ou fracionários. Parecia perfeito. Mas, de novo, houve a necessidade de criação de outros números, como, por exemplo, a medida da diagonal de um quadrado. Estamos falando aqui de números irracionais. Agora, presta atenção. Imagine que você tem aqui uma caixa. E nessa caixa nós colocamos os números naturais. Depois nós colocamos uma invenção brilhante, que são os números negativos. E, por fim, agora colocamos as frações ou suas representações decimais. Essa caixa aqui chamamos de conjunto dos números racionais, certo? Temos agora uma outra caixa, que seria a caixa do que nós vamos chamar de conjunto dos números irracionais. Isso você não pode confundir. Ou um número é racional, ou um número é irracional. Até porque esse i está negando. É ou não é? Ou uma pessoa ela é feliz, ou ela é infeliz. Ou é competente, ou é incompetente. Ou é racional, ou é irracional. Tudo bem até aí? Porque o que tem de aluno dizendo que tal número é racional e irracional simultaneamente, não pode um negócio desse, né, senhores? Então vamos lá. Você então observa que nós temos agora o conjunto dos números racionais, o conjunto dos números irracionais. E sabe o que fizeram? Pegaram todos esses conjuntos e colocaram dentro de um conjunto só. Surgiu então o conjunto dos números reais. Até aqui, tá tudo bem? Então vamos lá. Temos o quê? Os conjuntos naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vai para o infinito. Acrescenta os negativos. Temos agora o conjunto dos números inteiros. Acrescenta os decimais e fracionários. Temos agora que conjunto? Isso, o conjunto dos números racionais. Separa de lado. Qual é o outro tipo de conjunto que nós vamos explorar melhor daqui a pouco? Os irracionais. E juntando tudo, temos o quê? Os números reais. Tá bacana ou não tá? Mas precisamos agora fazer alguns ajustes e falar um pouquinho de linguagem matemática de tudo isso que nós falamos. Podemos? Então, vamos lá. Conhecendo melhor os conjuntos numéricos, nós já vimos que são esses: naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. O conjunto dos números naturais tem uma representação. É esse N aí, ó. E são eles: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e vai para o infinito, sendo representado aí por essas reticências. Então vamos lá. O que são números naturais? São números naturais aqueles que utilizamos para representar quantidades inteiras e não negativas. Ficou mais bonito, não ficou? O primeiro número é o zero e para obter o próximo basta somar 1. O conjunto dos números naturais é infinito e representados por reticências, como nós falamos, e vale lembrar que um subconjunto do conjunto dos números naturais é o conjunto dos números naturais sem o zero. Agora, se liga aqui em mim, presta atenção. Nós temos o conjunto dos números naturais. Quais são? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu tirar esse zero, eu passo a ter então um subconjunto que é muito famoso. Que subconjunto é esse? É o subconjunto representado com um N e sobrescrito ali tem um asterisco. Reparou? Então, repara aí. Tá vendo aí? Esse asterisco sobrescrito ao N indica que o zero foi excluído. Vale saber também que o conjunto dos números naturais é fechado para adição e multiplicação. O que quer dizer isso aí? Quer dizer que, ao somar e multiplicar números naturais, o resultado também será um número natural. Isso não acontece em toda subtração, nem em toda divisão. Exemplo, 2 menos 4. Isso aí vai dar menos 2. E menos 2 não é um resultado natural. 1 dividido por 2, isso vai dar 0,5.
E 0,5 também não é um número natural. Agora veja bem, vimos aqui números naturais. Faça agora as anotações para números inteiros. Se liga, nós vamos representar o conjunto dos números inteiros por Z. Mas espera aí, o N é de natural. Por que o conjunto dos números inteiros não é o I? Porque o símbolo não é traduzido para a língua portuguesa. E o Z vem da palavra número, só que lá na Alemanha, né, gente? Vamos lá, quais são os números inteiros? São esses aí. Observe que você tem o zero e, para a direita, os positivos, indo para o infinito, e para a esquerda, os negativos, indo para o infinito. Vamos então definir isso aqui de forma bacana. São números inteiros, a reunião de todos os números naturais e os seus opostos, ou seja, os seus negativos. O asterisco sobrescrito ao Z também indica que o zero foi excluído. Por isso, chamamos inteiros não nulos. Então aí, ó, observe que o zero foi tirado. Agora, uma coisa interessante nesse conjunto dos números inteiros é esse maisinho aí subscrito. O que isso quer dizer? Esse mais aí indica que só tem os números positivos mais o zero. Por isso chamaremos de números inteiros não negativos. Observe que esse subconjunto é igual ao conjunto dos números naturais. Percebeu isso? Se liga agora nesse mais subscrito, porém com esse asterisco aí em cima, ó. O que isso aí quer dizer, hein? Bom, o asterisco sobrescrito, com o sinal de mais, vai indicar o quê, hein? Que o zero foi excluído. E esse maisinho aí quer dizer o quê? Isso, o maisinho significa que os negativos foram excluídos. Por isso, nós chamamos de inteiros positivos. Agora, dá uma olhada nesse subconjunto que tem esse menos aí embaixo. O que quer dizer esse menos? Indica que só tem os números negativos mais o zero. Por isso chamamos de números inteiros não positivos. O asterisco sendo colocado acima quer dizer o quê, hein? Quer dizer que, além de não ter os positivos, você também não tem o zero. Por isso chamamos de inteiros negativos. Tudo bem até aí? Agora se liga. O conjunto dos números inteiros é fechado para adição, multiplicação e também para subtração. O que quer dizer isso? Ao somar, multiplicar e subtrair números inteiros, o resultado também será um número inteiro. Isso não acontece em toda divisão. 1 dividido por 2 também não resulta no número inteiro. E aí? Números inteiros, tá bacana? Números naturais já foi. Números inteiros também. Você lembra qual é o próximo? Isso aí. Números racionais. Vamos ver? Se liga aí. Representado por Q, da palavra quociente em latim, são números racionais a reunião de todos os números inteiros e as frações não aparentes, positivas e negativas. Aí está uma representação que dá medo, dá ou não dá? Se preocupa não, isso aí tudo quer dizer o seguinte, ó, pode ser representado como fração e nessa fração o número que está em cima tem que ser inteiro, o número que está embaixo tem que ser inteiro e o B tem que ser diferente de zero. Cuidado! O denominador de uma fração não pode ser zero. Olha para mim, presta atenção aqui. Você não vai colocar zero embaixo da fração, vai, meu filho? Você lembra, não lembra? A musiquinha, como é que era? Para não errar, preste atenção, não pode zero embaixo da fração. Vai colocar zero embaixo da fração? Não pode. Então, vamos lá, continuando. Temos agora o conjunto dos números irracionais. Ele é representado pela letra I. São números irracionais, os números que não admitem uma representação decimal exata, nem uma representação na forma de dízima periódica. Exemplo, raízes não exatas e o número π. Esses são exemplos de números irracionais. Então, olha só, esses números irracionais, complicou um pouquinho?
Calma que daqui a pouco eu vou dar uma definição bacana só para você gravar. A princípio, guarda aí no seu coração. Números racionais não podem ser escritos na forma de fração. E aí? Já falamos de racionais e irracionais. Qual é o próximo? É ele mesmo, o conjunto dos números reais. Vamos a ele. O conjunto dos números reais são representados pela letra R. São reais a reunião dos números racionais com os números irracionais. Agora, se liga para você gravar. O que é um número natural? Número que não tem vírgula nem sinal. Números inteiros, todos os naturais, mas o negativo sem vírgula. Números racionais, todos os inteiros, mais os números com vírgula. Números irracionais, números que não são racionais, mas que são reais. E números reais são todos os que existem. Se liga aqui agora em mim, olha só. Para gravar, hein? Para gravar. Nós já vimos a linguagem matemática, já vimos toda a formalidade. Agora, para gravar. O que é um número natural? É um número que não tem vírgula nem sinal. Oh, até rimou. Número natural não tem vírgula nem sinal. Dá até para fazer uma música aí, ó. Fica a dica, hein? Faz uma paródia aí e manda para mim. Vamos lá. O que são números naturais? Para você gravar, hein? Números naturais são números que as crianças contam naturalmente. Você já viu alguma criança aprendendo a contar? Contando -4, -3, -2,5? Claro que não. Como é que as crianças contam naturalmente? 0, 1, 2. Esses são os números naturais. É legal ou não é? Agora, põe esses números numa reta. Já reparou que eles estão na metade da reta? Aí você agora pega os números inteiros, só para gravar, hein? Você vai completar a outra reta. A reta era a metade. Agora que você colocou os números inteiros, a reta está inteira. Essa foi péssima, não foi? É, verdade. Espera um pouquinho. Números inteiros. Vamos pensar aqui, o que é alguma coisa que está inteira? Alguma coisa que não está quebrada. É ou não é? Alguém aqui já ouviu uma expressão assim? Aquele produto custa R$4 e uns quebradinhos. Já reparou que eles chamam de quebradinhos os centavos? Ou seja, aquilo que vem depois da vírgula? Pois é. Se o número ele é inteiro, ele não está quebrado. Ele não tem os quebradinhos. Número inteiro não tem vírgula. Aí você fala, e se for 2,0? Tá, aí tudo bem, tem vírgula. Mas não tem quebradinho, porque ele é o zero. E quem é que vai escrever 2,0? Mas tudo bem. O que são números inteiros? Só para gravar. São números que não estão quebrados. Até aqui tá tudo bem. E o que são números racionais? Ó, a definição ela é ampla. Vamos fazer o seguinte aqui só para gravar. Números racionais são números que não são irracionais. Pronto. Tá, e irracionais são os que não são racionais? Aí não, peraí. Para você saber se um número é racional, é bacana que você perceba se ele é irracional. Como eu havia falado, se ele for irracional, ele não é racional. É ou não é? Tá. Mas como saber para gravar que os números são irracionais? 3 características tem um número irracional. Ele tem vírgula, ele tem reticências, porque ele é infinito, mas ao contrário das dízimas, que é racional, não se repete. Exemplo, 0,2473 não se repete. Mas eles aparecem mais onde? Nas raízes quadradas, cúbicas, raízes não exatas. Temos também aqui como exemplo de racional o π. Mas vamos lá. Quando que eu sei que o número é racional? Quando ele não é irracional. E quando que ele é irracional, tem vírgula, reticência. E não é periódico, não se repete. Tá bacana ou não tá? Para fechar, para gravar. Quando que o número é real? Todos os números que existem são reais. É ou não é? Olha a pergunta. O que são números reais? São todos os números que existem. Aí eu te pergunto,
Existe número que não existe? Pois é, existe. Como assim? Existe número que não existe. Exemplo, quanto é que é a raiz quadrada de 4? Isso, 2, existe. Quanto é que é a raiz quadrada de menos 4? Não existe. Não existe raiz de número negativo. Então é um número que não existe. Essa foi péssima, não foi? Mas vamos lá. Números reais são os números que existem. Existem números que não existem? Mas isso aí vai ficar mais lá para frente, que são os números da sua imaginação. São os números imaginários, os números complexos. Mas vamos deixar isso aí para o futuro. Até aqui, tá tudo bem? Tá fácil, não tá? Então, vamos continuar. Vou testar para ver se você está entendendo. Pergunto-lhe, o número 2 é natural? Sim. A criança conta naturalmente. Ele é inteiro? Sim. Por quê? Porque ele não tem o quebradinho, não tem o vírgula, alguma coisa ali, ó. Ele é racional? Sim. Afinal de contas, todo número natural inteiro é racional, né? Mas por que ele é racional, hein? Porque ele não é irracional. Ele tem vírgula? Não, então não é irracional. Ele não pertence aos irracionais porque ele é racional, né, gente? E ele pertence aos reais. E aí, tudo bem? O menos 2, hein? Ele é natural? Não. Ele tem sinal? Número natural. Não tem vírgula nem sinal. Ele é inteiro? Sim. Por quê? Porque não tem ali os quebradinhos, não é um número decimal. É racional, então não é irracional. E é claro que pertence ao real, por quê? Menos 2 existe, né, gente? O 0,5, por ter vírgula, não pode ser natural, não pode ser inteiro, mas ele é racional. Por quê? Porque ele não é irracional. Ué, por que ele não é irracional, hein? Ele tem vírgula, mas não tem reticência, pronto, já está reprovado. Ele é real. Agora, olha só que legal. A fração 1/2 é natural? Opa, para saber, você vai precisar dividir isso aí, hein? 1 dividido por 2 dá 0,5. 0,5 não é natural nem inteiro, mas é racional, não é irracional, é real, como nós vimos aí no exemplo anterior. Raiz quadrada. Vamos ter que tirar essa raiz aí, hein? Quanto é que é a raiz quadrada de 9, hein? 3. 3 é natural, inteiro, racional, mas não é irracional, hein? Mas é real também. Raiz quadrada de 2 é maior barato. Olha só, qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 2? Não consegue de cabeça não, né? Raiz quadrada de 2 não é exata não, meu filho. Então, não é natural, não é inteiro. Na verdade, isso aí vai dar 1,41 em alguma coisa. Então, olha só, não é natural, não é inteiro, mas ele não é racional não. Sabe por quê, gente? Por quê? Primeiro, porque ele vem de uma raiz que não é exata. Mas se você pegar a calculadora aí e calcular isso, vai dar um número com vírgula, um número com reticência e um número que não se repete, então ele é irracional. E é claro que ele é real também, porque ele existe. Olha esse daí, o que é isso aí, hein? Tá lembrado dele? Ele é o π. Esse π, ele não é natural, nem inteiro, nem racional. Ele é um número irracional. E é claro que ele é um número real. Até aqui está tudo bem? Beleza? Vamos dar uma paradinha aqui agora e vamos ver algumas aplicações daquilo que nós vimos e de como pode cair isso daí como exercício. Se liga aí. Uma das aplicações de números naturais no seu dia a dia é o CPF. Você é o número para os bancos de comércio. Esse número se chama CPF. Olha um exemplo de CPF, claro que esse CPF aí não existe, né? Olha um exemplo aí de CPF. É um número com 11 dígitos e, além de muitas funções, serve para avaliar se um comprador terá crédito ou não. Quando pessoas deixam de pagar uma dívida, após um certo tempo, o número do CPF dela vai para um cadastro de pessoas devedoras. É o chamado nome sujo. Mas pessoas que pagam contas em dia ganham pontos e, se a pontuação dela estiver alta, ela consegue crédito fácil. Qualquer pessoa pode consultar os seus pontos na internet. Pode consultar lá. Mas eu quero falar aqui agora da matemática no CPF. Observe genericamente
os 11 números do CPF representados por 11 letras, A, B, C, até o K. O que você vai fazer aí? Você vai multiplicar cada algarismo pela constante indicada. Exemplo, o primeiro algarismo do seu CPF multiplica por 10. O segundo algarismo multiplica por 9. O terceiro multiplica por 8 e assim sucessivamente. Depois que você multiplicar tudo, some tudo e divida por 11. Anota o resto aí. Se esse resto for 0 ou 1, o dígito do seu CPF vai ser 0. Se for 2 ou até 10, o dígito do seu CPF, o primeiro ali, ele vai ser 11 menos o resto aí que você anotou. Depois você confere, hein? Para saber o segundo dígito ali, você vai multiplicar cada algarismo por essas constantes indicadas, conforme está aí, e você vai somar tudo e depois dividir por 11. Vai também anotar o resto. Se for 0 ou 1, o dígito é 0, e se não for, o dígito é o 11 menos o resto. Aí eu te pergunto, para que tudo isso? Para que toda essa matemática aí? Para quando você digitar o CPF, se errar um dígito apenas, toda a conta dá errado e acusa. Você digitou o CPF errado. É legal ou não é? Então, olha só. Você está ali para digitar o seu CPF. Se você errar um dígito, não vai para uma outra pessoa. Por quê? Porque a conta não vai bater. Ele vai te acusar. O número está errado e você vai ver ali onde está errado. É bacana ou não é? Vamos ver uma outra aplicação aí. Vamos ver a aplicação dos números inteiros no seu dia a dia. Os números negativos podem aparecer, por exemplo, numa conta bancária. Tomara que nunca apareça na minha. Vamos lá para o exemplo. Você tira um extrato lá do banco e está lá, saldo anterior, 1.250. Depósito, 250. Como você colocou esse dinheiro entrou para a sua conta, então esse valor é um valor positivo. Aí você faz um saque em outro dia de R$1.000. Como você tirou esse valor da sua conta, então esse valor entra como número negativo. Aí pagou uma luz, também negativo, e o seu saldo foi de 290, que bom que é um 290 positivo. Agora olha só, aparece lá assim, lançamento previsto. Vai compensar um cheque de R$1.000. Mas espera aí, como é que vai pagar esse cheque de R$1.000 aí se você só tem 290 na conta, hein? Aí vai estar dizendo assim, ó, saldo previsto 710 negativo. O que isso quer dizer? Quando pega o extrato e tem um númerozinho lá negativo, significa dizer que o banco te emprestou esse valor. Você está devendo ao banco. Ele até pagou o cheque lá, beleza, o seu cheque não voltou sem fundo. Mas você está devendo ao banco e olha, juro de cheque especial, não é bonito não, hein? Então, que os nossos saldos bancários nunca sejam negativos. É ou não é? Vamos para a próxima aí. Eu quero falar agora das ordens dos números decimais. Nós temos aqui a primeira casa, que são os décimos, a segunda, centésimos, milésimos, décimo de milésimos, centésimos de milésimos e milionésimos. Você sabia disso? Como ler números decimais? Isso vai ajudar, hein? Se liga. Você vai ler aí 0,3, coisa horrível. Você vai ler como? 3 o quê? Décimos. E esse 0,25? 25 centésimos, 5 milésimos, e neste caso, que tem um número aí antes da vírgula, você tem 2 inteiros e 4 décimos. Leitura de números decimais é bacana, não é? Mas olha só, esses números decimais podem aparecer de forma abreviada. Olha para esse canal aí, ó. Quantos inscritos tem esse canal? Tem um bocado de gente que fala que tem 42.002. Pode isso? Não. Aí, ó, 42,2 mil está na forma abreviada. Por que nós dizemos que é forma abreviada, hein? Porque é um número decimal com uma palavra aí, ó, 1000. Tá vendo aí? Você precisa aprender a ler números abreviados. Como é que você lê isso daí? 42.000 e esse 2 aí se lê 200. Que coisa, hein?
Números grandes abreviados com palavras estão todos os dias nos jornais e em revistas. Vamos então ver como é que nós podemos fazer essa leitura? Olha só, 2,8 bilhões. Você não vai ler assim, né? Como é que você lê isso daí? 2 bilhões e 8. Não. Por quê? Porque aí, embora não esteja aparecendo, tem 2 zeros. Por que aí tem 2 zeros? Porque uma classe tem que ter 3 ordens, né, gente? Então você aí na sua mente já imagina esses 2 zeros aí e vai dar 800. Então você lê 2 bilhões e 800. 800 o quê? O que vem antes de bilhões, hein? Milhões. Então vamos lá. 4,7 milhões não é 4 bilhões e 7 mil, mas, acrescentando os 2 zeros, fica 700. Então temos 2.100, 4 trilhões e o quê? Aí você não vai acrescentar 2 zeros, né, gente? Por quê? Porque aí já tem 2 casas, você só precisa acrescentar uma, que vai dar 0,50, que você lê 50. É ou não é? Então lemos 4 trilhões e 50 bilhões. E aí, 2 milhões e 15 mil. Como é que se lê isso daí, hein? Você acredita que tem gente que lê 5 mil? Ora, veja, 0,5 é meio, gente. Você tem metade de 1000. Como é que você lê isso aí, hein? Coloque os 2 zeros ali. Vai ficar o quê? 500. Ninguém vai precisar ler 0.500, né, gente? Basta ler apenas 500. Tudo bem até aí? Até aqui está tranquilo? Agora, como que tudo isso pode aparecer aí na sua vida? Ou pelo menos, como apareceu aí no Pibes Tree? Se liga aí. De acordo com o Denatran, a frota de veículos do Estado do Espírito Santo, ao final de 2014, era de 86,7 milhões de veículos. Essa frota era composta por quantos veículos? E agora, hein? Você precisa saber como é que é esse 86,7 milhões aí, ó. E aí? Fala para titio aí. Temos aqui, então, 86 milhões e o quê? E 700 mil. Vamos para o próximo. Nós temos aqui 33 milésimos. Como é que se representa 33 milésimos? Tá aqui, ó. É o 033. Por que que tem que ser a letra D e não a C? Perceba que na letra C você tem até o 33 aí depois da vírgula, ó. Mas para ser milésimo, vem de 1000, tem que ter 3 casas depois da vírgula. Então a opção correta seria a letra D. Temos agora 15,14 milhões. Como é que representa 15,14 milhões, hein? 15 milhões e o quê? E 14 mil? Não, porque você tem que colocar um zero ali, né, meu filho? Então vai ser 15 milhões 140 mil. Opção D. Também caiu aí no Pibes Tree, olha. Um número é composto por 5 milésimos e 3 décimos. E agora, hein? Qual é a representação decimal disso? 5 milésimos. Nós já vimos aí as ordens. Primeiro é décimo, depois é centésimo e depois é milésimo. O 5 tem que estar no terceiro dígito depois da vírgula. Então nós temos aqui a opção D, onde o 5 realmente está como terceiro dígito. E 3 décimos, o décimo é o primeiro dígito depois da vírgula. Até aqui está tudo bem? Agora, se liga na seguinte situação. Bom, você precisa representar uma fração para número decimal. Como? Pega a fração em que o numerador é dividido pelo denominador. Como assim? 2 dividido por 5. Você precisa representar o número decimal para porcentagem. É só pegar o número decimal e multiplicar por 100. Também porcentagem para número decimal. Olha só, 3% vai virar a fração 3 por 100. E 3 por 100, você já viu isso daí. Você pega o numerador, divide pelo denominador, que vai dar o número decimal, 3 centésimos. É legal ou não é? Como isso pode aparecer, hein? Olha só. Em uma pesquisa, 15% dos entrevistados revelaram já ter viajado para o exterior. Qual é a representação decimal da parte desses entrevistados que já viajou para o exterior? Ou seja, 15% pode ser representado de que forma decimal? Tá aí, ó, opção C. É ou não é? E número decimal para fração, hein? Esse aqui eu julgo que seja o mais interessante.
E é também conhecido como calcular a fração geratriz. Bom, se for o número decimal comum desses daí, ó, exato, fica fácil, né, gente? Como é que se lê esse 0,3 que nós vimos? 3 décimos. Então escreva da forma que lê na forma fracionária, 3 décimos. Da mesma forma, 25 centésimos, 5 milésimos, e esse caso aí que é mais interessante, olha, 2 inteiros e 4 décimos, seria interessante se você fizesse o seguinte, se você apagasse essa vírgula, você vai obter o 24, esse será o numerador. E se você colocasse o 10 embaixo, porque após a vírgula só tem um dígito. Se tivesse 2, seriam 2 zeros, se tivesse 3, seriam 3 zeros. Tudo bem até aqui? Agora, quando o assunto são dízimas periódicas simples, aí é o seguinte, você iguala a x, multiplica por 10, e aí separe esse 2,222 com 2 mais 0,222. Você está aí fazendo uma decomposição. Agora você vai perceber que você chamou de x 0,2222. Sabe o que você vai fazer? Você vai pegar esse 0,222 e substituir pelo x. É legal ou não é? Vai ficar 2 mais x igual a 10x. Pega esse x aí e joga para lá. Você vai diminuir, né? 10x menos esse x vai dar 9x. O que você faz com esse 9 aí, hein? Joga ele para lá dividindo. Pronto! 0,222 vai ser a fração 2 nonos. Isso parece o terror, não parece? Mas se liga no trucão do tio Carlão. Só para dízima periódica simples, tá, galera? 0,444 reticências é 4 sobre 9. Por quê? Porque está repetindo 4. 0,111 reticências vai ser 1 sobre 9, sempre sobre 9. E agora? Fala para titio aí o que seria 0,2424. O que está repetindo aí, hein? É o 24? Então vai ser 24, mas não, é sobre 9. Por quê? Porque 24 tem 2 dígitos, então você coloca 2 noves. É legal ou não é? 0,175, 175 reticências. Qual o número que está repetindo? 175. Vai ser sobre 9? Não. Sobre 99? Não. Por quê? Porque são 3 dígitos, então você coloca 3 noves. Se não entendeu, faz lá do outro jeito, tá, gente? Agora, olha só que coisa curiosa. Qual é o número que está repetindo aí, hein? É o 9? 9 sobre quanto? 9 sobre 9. Mas 9 sobre 9 é igual a 1, hein? Pois é. Que curioso. 0,9999 reticência vai ser igual a 1. Por quê? Pesquisa aí. Bom, vamos falar agora das dízimas periódicas compostas. Temos agora uma complicação aí. Sabe por quê, gente? Porque aqui nós temos 0,1787878. Esse 1 não está repetindo. Quando isso acontece, aí não tem truque, né? Vamos lá? Igual a x, multiplica por 10, separa. E esse 0,7878 você consegue fazer no truque, não consegue, gente? Vai ser 78 sobre 99. Pronto, substitui. E agora você faz essa operação aí que você já sabe fazer para achar 177 sobre 990. Até aqui está tudo bem? Representar um número numa outra forma, tá tranquilo? Vamos ver agora operações com números? Vamos ver adição de frações? Carlos foi à feira com certa quantia. Gastou o meio dessa quantia na banca de frutas e um terço na banca de legumes e verduras. Que fração da quantia inicial Carlos gastou nessas duas bancas? Temos aí então uma soma de fração. Você lembra como é que faz isso? Denominadores, vai ter que tirar o MMC. MMC de 2 e 3 dá 6. Como é que você faz aí agora? Você divide o 6, que é o MMC, pelo 2, que é o denominador. E depois, multiplica pelo numerador. Tá, você lembra disso assim, ó. MMC, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Faça isso com o primeiro, faça isso com o segundo e você vai obter 3 sextos mais 2 sextos, que vai dar 5 sextos. Lembrou de adição de frações? Então vamos agora para subtração, que é a mesma coisa. É só você fazer o quê? Ó, onde era somar, você vai subtrair. Tudo bem?
multiplicação de frações, Eduardo faria um bolo usando 2/3 do litro de leite. Como ele deverá reduzir o tamanho do bolo, ele usou apenas 1/4 do que iria usar. Que fração do litro de leite Eduardo usou, hein? Temos então 1/4 de 2/3. E esse D aí na matemática você representa como vezes. É ou não é? Como é que faz a multiplicação de frações, hein? Não tira MMC, não. Numerador vezes numerador. Denominador vezes denominador. Ou seja, o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. 1 vezes 2, 2. 4 vezes 3, 12. Mas você não vai deixar como 2 dozeavos. Por quê? Porque isso pode simplificar. Simplificando, então, fica 1/6. Multiplicação. Lembrou? Vamos, então, agora para a divisão. Moraes comprou uma bicicleta em promoção. Pagou apenas 4/5 do valor original, divididos em 3 suaves prestações. Que fração do valor original Moraes pagou? Temos, então, 4/5 dividido por 3. Como é que faz isso aí mesmo, hein? Repete o primeiro e inverte o segundo. Mas espera aí, o que é inverter mesmo, hein? É você pegar o numerador e jogar para denominador. E o denominador para numerador. Mas esse 3 não tem denominador. Claro que tem. Tem umzinho aí, ó, você não está vendo. Então, esse 1 que está embaixo, inclusive oculto, vai para cima, e o 3 que está em cima vem para baixo. Olha que coisa linda. Era uma divisão? Agora, é uma multiplicação. Então, como é que você faz a multiplicação mesmo, hein? De cima com o de cima, de baixo com o de baixo, chegando a 4/15. E aí, acabamos. Pergunto-lhes, conjuntos numéricos. Tá tranquilo? Quais são os... Já esqueceu? Não pode isso. Já esqueceu? Olha só. Naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Guarda isso aí no seu coração e, no demais, vá buscar livros, vai estudar em grupos para aprofundar melhor naquilo que nós falamos. Agora, preciso daquele momento. É o momento da sinceridade. Seja sincero aqui com o titio. Tudo isso que nós vimos, muita coisa, é verdade, mas tudo isso que nós vimos, é fácil ou não é? Então, vamos para a próxima.